Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Aqui novamente, irmão Luiz. Irmãos, eu queria estar trazendo um entendimento que eu tive aqui para os irmãos de um grande movimento de Deus em prol dos seus filhos em falar a verdade. Eu sei que muitos não vão querer saber, vão virar as costas. Porém, é a realidade e o Senhor tem me feito entender todo esse grande mistério, como Ele tem agido. E isso envolve o chamado sai de dentro dela, povo meu, que é as igrejas prostitutas e as meretrizes, e também envolve a contrapartida de Deus para que esse chamado seja pregado, e a contrapartida de Deus para que vença a operação do erro que vem junto com o reino anticristo e junto com os falsos profetas. E o Cabo Daciolo, eu tenho ele como profeta de Deus. Ele pode ter passado pela política, mas eu tenho certeza, convicção nisso, que ele era um profeta de Deus. É um estupim para um despertar de uma reforma que Deus tem, pelo menos aqui no Brasil ele é esse estupim, sem sombras de dúvidas. É um homem que combateu os falsos profetas, então isso é o espírito da verdade. E eu já quero deixar bem claro aqui, eu não apoio ele para presidente e nenhum outro. Não é que eu apoio, não apoio presidência nenhuma, porque eu sei que na verdade tudo já está controlado e sendo dominado e sendo condicionado a uma realidade que a palavra nos mostra que é uma ação do Satanás contra a humanidade. Mas assim, o Cabo Daciolo, ele trouxe à tona uma grande realidade e despertou um grande mover de Deus, porque o Cabo Daciolo, ele expôs os falsos profetas, e esse chamado sai de dentro dela, povo meu, das igrejas prostitutas e das meretrizes. Precisa expor os falsos profetas, se não houver isso, esse chamado não tem êxito. Então o Cabo Daciolo, ele expôs esses falsos profetas, ele foi esse estupim de Deus. E muito mais o Senhor tem me revelado, porque, irmãos, esse chamado sai de dentro dela, povo meu, é algo diretamente que Deus tem se empenhado em realizar. Claro, vai ter sim o povo se congregar, a palavra de santidade, tudo isso, não é ser um desigrejado como o pessoal pensa, mas há um mover especial de Deus para que isso seja aperfeiçoado ao passar dos anos. Uma observação: o Cabo Daciolo, ele teve, a maioria dos votos dele foi de igrejinhas pequenininhas, igrejinhas de no máximo aí 30, 50 pessoas, igrejas pequenas. Agora, o que Deus tem me revelado em tudo isso? Qual é o mover de Deus? Esse chamado Deus já começou há 20, 30 anos atrás. Deus ponhou a mão na massa, por isso que toda honra e toda glória pertence a Ele. Esse pessoal que ouviu o Cabo Daciolo tem sensibilidade para ouvir o Espírito Santo de Deus. E muito mais do que isso, eles têm igrejas que não estão alicerçadas com a politicagem maçônica, entende? Então, eu não duvido, muitas das igrejas que não foram com Daciolo até viram nele um homem de Deus, porém, algo ali dentro não deixou eles votar, eles ouvirem a verdade de um homem de Deus que estava expondo os falsos profetas, combatendo o espírito do erro, a operação do erro que vem com os falsos profetas, as igrejas prostitutas, meretrizes e os governos anticristo, né?
Mas essas igrejas que não ouviram, elas têm um alicerce maçônico muito forte. E Deus vem, ao longo dos anos, Ele vem separando alguns ministros que talvez eles não tenham entendimento ainda, mas Deus vai chegar com entendimento a eles e prometendo, olha, aqui vai ser um despertar, aqui vai ser um instrumento de avivamento. E de fato você tem visto que essas pequenas igrejas, Deus ele tem muito mais, ele se move, ele fala muito mais, ali as coisas são de fato como eram mais parecido com a igreja primitiva, né? Um povo mais simples, que não é pegado muito ao dinheiro, não pregam muita prosperidade, pregam mais contra o pecado, tem um mover do Espírito Santo maior, e isso é uma coisa de Deus. Deus está levantando, é o chamado remanescente, né? E você pode ver que eles ouviram a voz de Deus quando o cabo da Ciolo expôs os falsos profetas. Muitos deles relataram: olha, irmãos, a gente não conhece o cabo da Ciolo, a gente não conhece a vida do camarada, mas uma coisa a gente sabe: quando a gente sente a presença do Espírito de Deus na vida de um homem falando a verdade, nós temos que seguir. Então esse é o modelo de igreja que vai ouvir esse chamado: sai de dentro dela, povo meu. E este é o modelo de igreja que Deus vai usar para trazer um avivamento para a nação brasileira e para trazer uma reforma para a igreja brasileira. Mas qual é o ponto-chave dessa mensagem? O reino anticristo não se instalou nessas igrejas. A maçonaria, a influência política não se instalou. E Deus, como Deus é o Todo-Poderoso Soberano, Ele já está fazendo esse trabalhar há muitos anos, né? Porque você pode ver que muitos saíram, por exemplo, de uma quadrangular, de uma Assembleia de Deus, de uma Deus é Amor, de uma igreja tal. E o que aconteceu? Essas pessoas montaram pontos de pregações e que de fato, se você for lá, você vai sentir a mão de Deus lá. E são taxados como loucos, como rebeldes, como isso e como aquilo. Porém, o mover do Espírito está ali. E qual que é qual que é o mistério de tudo isso? Isso é uma coisa ligada diretamente ao trono de Deus, para que haja esse chamado: sai de dentro dela, povo meu. É um povo onde a maçonaria não se instalou. É um evangelho que está livre para o mover do Espírito de Deus. Porque eu creio que essas igrejas, até que não ouviram, tem sim o mover de Deus ali. Porém, existe uma força da maçonaria muito grande e não deixou essas igrejas ouvirem o cabo da Ciolo. Foi taxado como louco, como sempre os profetas foram. Mas eu apoio ele como pastor pregador. Até digo aqui, se ele for mesmo homem de Deus, profeta de Deus, eu creio que ele não pode ser presidente, porque não vai ter como ele governar, não vai funcionar. Mas ele é um estupim para a reforma, ele é. E esses que ouviram ele sem nem conhecer, mas que viram que ele denunciou os falsos profetas, esses são abençoados por Deus, porque eles estão vencendo a operação do erro. Amém? E com certeza é um povo em que Deus vai contar para pregar a verdade nesses últimos dias. Não importa que você seja pequenininho, que sua igreja seja pequenininha, você tem um caráter diante de Cristo, está vencendo os falsos profetas e Deus é contigo, amém? Continue a caminhada. Cabo da Ciolo, sim, estupim da reforma da reforma da igreja brasileira, com certeza, não tenho dúvida disso. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.